E agora as coisas estão cada vez mais inverossímeis. Cada vez mais o pessoal está acreditando no que bem quer e no que bem entende. A notícia mais recente, a bomba que estourou nas redes sociais, foi óbvio, a entrevista do Caio Ribeiro, quando ele diz lá no programa Boleiragem, que foi ao ar no Sport TV, Grupo Globo, então de muita confiança e muita credibilidade, de que o Abel Ferreira havia solicitado a contratação do Gabigol à Leila Pereira. Pois então, anteriormente, já tinha sido feito aí um lobby para uma eventual contratação do Gabigol, isso antes de qualquer punição, isso antes de qualquer doping, mas naquela época o que foi dito foi: o Abel e o Gabigol não iam se entender. O Abel tem um jeito de trabalhar e ele é voltado para o elenco. O Gabigol, ele tem esse individual muito aflorado. Ele é um cara polêmico e o Abel não gosta desse tipo de jogador. Bom, isso foi passado. Agora, com essas novas notícias, o principal impeditivo da contratação do Gabigol estaria, ao contrário do que muitos imaginavam, solicitando a contratação do jogador. E por qual motivo? Porque tem que ter uma base lógica. Bom, o motivo seria, no meio do ano, o Palmeiras perderá o Endrick ao Real Madrid. Ele vai, obviamente, completar a idade e vai jogar nos merengues. Então vão perder os craques do time, a estrela do time, o centroavante, o goleador, o referência. E aí, quem seria este jogador? Gabigol. Ele estaria à altura do Endrick para substituí-lo no Palmeiras. Só que existem alguns pormenores que a gente precisa analisar, porque essa conta não está fechando. Por mais que tenha sido o Caio Ribeiro, uma fonte bem segura, e ele tenha cravado que aquilo ali não é rumor, e sim informação, vamos ao que nós temos atualmente. Primeiro de tudo, o Gabigol está com um recurso para tentar afastar a sanção punitiva recebida por ele. A sanção punitiva dura até o ano que vem, então em teoria nós teremos um Gabigol suspenso por um ano. Qual time contrataria um jogador que está com o dele na reta, que está ali suspenso basicamente? O efeito suspensivo do recurso não foi julgado. Pode vir a ser positivo, como pode vir a não ser positivo. Outro detalhe, a Corte Internacional que cuida desse assunto, o CAS, ele vai julgar o recurso do Gabigol também. Com relação a isso, eu lembro de ter explicado aqui no canal. Se você não viu, assiste o vídeo lá, volta e assiste o que eu te expliquei. Mas algumas coisas podem acontecer. O Gabigol pode ser absolvido, a pena pode ser mantida em 2 anos, ou a pena pode ser majorada, ou seja, aumentada em até 4. O Palmeiras sabe disso. Não é nenhum clube pequeno, não é nenhum clube bobo. Então, será que vale a pena a contratação de um jogador deste nível técnico e financeiro, porque o salário do Gabigol não é baixo, para uma eventual e possível suspensão por mais 3 anos? Porque partindo do pressuposto de que nada vai acontecer, pelo menos mais 1 ano de suspensão o Gabigol vai ter. Entretanto, esses caras, quando vão fazer essas contratações, eles medem as consequências. E pode ser que o Gabigol tenha a pena aumentada por mais 2 anos e aí fique 3 anos fora dos gramados. Será mesmo que o Palmeiras vai querer correr esse risco de contratar o jogador? Bom, até pode contratar, depois ele vai rescindir o contrato? Não faz sentido. Outro fato que me faz crer que o Gabigol fica no Flamengo: a torcida, o apoio do clube. O clube não suspendeu o contrato com o atleta, o contrato do atleta segue vigente, ele segue recebendo. Mesmo que ele não esteja treinando, mesmo que ele não esteja participando ou até mesmo jogando, o Flamengo dá total suporte ao seu principal jogador e faz com que ele se sinta como? Acolhido, reconhecido e protegido pela agremiação Flamengo. Outro fator crucial é com base na rivalidade dos times. Todo mundo sabe que hoje o Flamengo e o Palmeiras são os principais protagonistas do futebol brasileiro e possivelmente do futebol sul-americano. São as 2 equipes que brigam pelos maiores títulos, tanto do Brasil quanto da América Latina, e são clubes que têm criado aí uma animosidade, uma rivalidade. Então seria uma coisa muito grave o Palmeiras conseguir tirar do Flamengo o seu principal jogador. Isto posto, o Flamengo tem dinheiro para bancar, o Flamengo tem totais condições financeiras de sustentar o seu jogador, cobrir propostas do Palmeiras. Fora isso, o jogador está muito bem ambientalizado no Rio, tem uma identificação gigantesca com a torcida do Flamengo, tem um passado lindo, tem títulos maravilhosos. Então, assim, o Gabigol, ele é ídolo da torcida do Flamengo e isso é indiscutível. Não há ninguém
que fale que o Gabigol não é ídolo. Ele pode fazer as lambanças dele, mas que ele é ídolo, ele é. Ele tá na história do Flamengo? Ele está. E eu duvido muito que ele saia do Flamengo, da entidade Flamengo, da história do Flamengo dessa maneira, jogando tudo no lixo, indo pro principal adversário do Mengão. Bom, outro fator que é bem importante é que o Palmeiras está fazendo contratações pesadas. O Palmeiras acabou de informar do anúncio de um novo meio-campista, eu não me lembro o nome do jogador, me perdoem, mas é um jogador que eu sei que tem muita habilidade e é um jogador que não deve ser barato. A folha do Palmeiras hoje não deve ser tão barata assim também. O clube tem um bom elenco e isso custa caro. Então, trazer um jogador de um passe livre, mas de um salário de 2 milhões, porque essa pedida do Gabigol, aliás, até mais do que 2 milhões, mas eu creio que o Gabigol deva renovar seu contrato por essa faixa de preço, não é assim, ó, da noite pro dia. Tem que pensar muito, tem que caracterizar o jogador em um jogador que dá para jogar, que dá para render título e que pode, no futuro, ser um pilar de uma venda e de um ganho de capital. O Gabigol, atualmente, não consegue nenhuma dessas 3 possibilidades. Ele não joga, ele não jogando não rende títulos, ele não jogando não rendendo títulos não pode ser revendido. Ou, até pode, mas o valor de mercado dele faz isso aqui, ó, desce, cai, diminui. Então não acredito que seja um ativo que seja viável para os clubes. E, pensando principalmente na Leila, que além de ser a presidente do Palmeiras, é a patrocinadora master, então ela gerindo o dinheiro dela por ela mesma, duvido muito que Leila Pereira faça isso. Contratar um jogador que está suspenso, que vai desvalorizar e com isso dá um monte de dinheiro pro Gabigol, jogando o dinheiro dela no lixo. Leila não ficou rica do nada, gente. E ela não deve fazer isso. Por mais que os palmeirenses sonhem com isso, e por mais que alguns flamenguistas estejam temerosos, eu duvido muito que o Gabigol deixe o Flamengo, principalmente para jogar no Palmeiras. Esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!